A maioria da população mundial dirige do lado direito. Alguns países como o Reino Unido, Índia, Austrália e Bermuda se conduzem do lado esquerdo. Um amigo meu viajou para a Inglaterra e alugou um carro para se mobilizar. Depois de percorrer uma distância, ele não conseguiu se adaptar. Quase produziu um acidente. Ele não se adaptou pelas seguintes razões. Primeiro, porque não estava familiarizado com os sinais de trânsito. Segundo, não conseguiu se adaptar a essa nova posição no carro em que o volante é do lado direito. Escolheu um carro mecânico e não era automático assim. Era difícil fazer os câmbios com o lado esquerdo. Por outro lado, a hora de ultrapassar, ele não sabia se devia ultrapassar pela direita ou pela esquerda. Foi um momento muito crítico para o meu amigo. Ele não avançou mais, desistiu porque não conseguiu se adaptar a essa mudança e teve que ligar à empresa para pegar o carro. Nessa semana, nós estudaremos a vida de Felipe e as mudanças que experimentou a igreja em Jerusalém. E o foco da lição é mostrar que o ministério de Felipe ocorreu num momento crítico para a igreja primitiva, em que começou a ser revelado o poder do Evangelho para alcançar todas as pessoas, e essa era a hora de ajuste radical para a igreja, uma vez que as boas novas, pela primeira vez, ultrapassaram Jerusalém, Israel, para irem a outros lugares, como Jesus já havia falado, até os confins da terra. Vamos a passar ao seguinte ponto, ao seguinte assunto de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos mais uma jornada para estudar a Palavra de Deus. E como está sendo sua jornada dessa lição? Como está sendo beneficiosa para você? Nós temos recebido muitas cartas de pessoas que começaram a ter uma ação missionária mais efetiva e a felicidade irradia o coração. Nessa ocasião vamos estudar a lição número 10 e o título da lição é Felipe como missionário. E para poder comentar essa lição está conosco o pastor Arilton Oliveira. Bem-vindo, pastor Arilton. Obrigado, pastor Edson. Prazer poder estar aqui participando dessa lição. Pastor Arilton é apresentador de um programa de televisão na Novo Tempo. Qual é o título do programa? Bíblia Fácil. Bíblia Fácil. Seguramente vocês já assistiram. É um prazer tê-lo conosco. Nós temos a costume de poder fazer uma oração para pedir a bênção de Deus para esse momento especial. Então vamos orar. Pai de amor, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe e que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos falar então sobre Felipe. Felipe foi... Quem foi Felipe? Porque existem vários Felipes na Bíblia, mas parece que este Felipe é um Felipe diferenciado. Quem foi este Felipe que vamos estudar nesta semana? Pastor Edson, amigo aí da lição, a palavra Felipe é uma palavra grega, né, que significa amigo dos cavalos. E nós temos um discípulo chamado Felipe, que foi aquele que levou os gregos, né, para verem a Jesus. E depois nós temos um outro Felipe, que é o que está sendo tratado essa semana, que é o Felipe o Evangelista. Ele aparece pela primeira vez aqui em Atos capítulo 6, quando a igreja estava vivendo um momento muito difícil e os apóstolos estavam deixando de pregar a palavra para atender às necessidades, principalmente as viúvas e os órfãos. Então eles tomaram a decisão de eleger um grupo de pessoas que pudesse cuidar dessa atividade. E em Atos, no capítulo 6, a partir do verso 3, a Bíblia diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços, ou seja, de saciar a necessidade, a fome dos órfãos e das viúvas, uma vez que a igreja tinha um fundo comum para atender a essas necessidades. E aqui então no versículo 5 aparece o nome dos 7 diáconos. Ao parecer, ou o parecer, agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Aqui está Filipe. A primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele surge como um dos diáconos da igreja primitiva. E a missão dele era
A palavra diácono quer dizer isso, aquele que serve, servir às mesas. Ele já aparece destacado como alguém que tinha o Espírito Santo e estava disposto a servir. Uhum. E agora, foi um tempo muito de bonança, né? A igreja começou a crescer, tudo estava certo, todos viviam em comunidade, era uma bênção. Até que começaram os problemas, né? Começaram as persecuções. E então tudo isso mudou a perspectiva da missão de Filipe. Agora ele começou a ter outra classe de missão. O que aconteceu nessa mudança com o ministério de Filipe? O personagem que vai surgir na história agora é o Saulo, né? O perseguidor. Saulo, diz a Bíblia, ele estava avassalando as igrejas em Jerusalém, perseguindo aos cristãos. E com essa perseguição, os cristãos foram para outras cidades e Filipe foi parar em Samaria. Em Atos capítulo 8, nós temos alguns incidentes de Filipe em Samaria. Interessante que a Bíblia vai declarar de que as multidões, versículo 6, Atos 8, 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-a os sinais que ele operava. Interessante que Cristo havia preparado o caminho lá em João capítulo 4, quando ele se encontrou com a mulher samaritana. Ali Jesus começou a romper as barreiras culturais para que uma porta fosse aberta ao Evangelho além dos judeus. E agora com a perseguição que se abateu aos cristãos em Jerusalém, eles tiveram que sair para outras cidades e Filipe, que outrora era um dos diáconos, agora esse ofício na igreja foi interrompido. E Filipe se encontrou agora em Samaria, onde começou a pregar a palavra, e a Bíblia declara de que as multidões estavam ouvindo unânimes o que Filipe estava dizendo e estavam maravilhadas com os sinais que ele fazia, porque ele era um evangelista poderoso e havia curas e milagres e as pessoas começaram a realmente ver nele um homem de Deus. E a obra do evangelho se estendeu agora para Samaria. Tal é assim que em algum momento Felipe recebeu apoio dos grandes apóstolos, né? Não foi só ele, e estava tão próspero o trabalho missionário que ele teve que sair e pedir ajuda de Jerusalém. É verdade. Outros vieram para ajudar, inclusive nesse momento Pedro e João, foi a dupla missionária Sim. que a igreja enviou para auxiliar Filipe nessa grande demanda que ele estava tendo. E aí quando Pedro e João chegaram, eles viram de fato a obra que Filipe estava realizando e ali houve muitas conversões. E a obra de Deus avançava com esses homens. Uhum. Agora, o ato mais conhecido de Filipe na Bíblia foi aquele encontro com o etíope, né? No caminho, diz a Bíblia. Então, qual é realmente a lição mais importante desse momento especial? Podemos dizer que esse foi um primeiro estudo bíblico dado por Filipe. Quais são algumas consequências e algumas ações que Filipe fez em seu encontro com aquele homem? Eu acho, pastor Edson e querido amigo, nós temos duas grandes lições a serem aprendidas dessa experiência. A primeira delas aparece em Atos capítulo 8, verso 26, quando o texto diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ali se levantou e foi. Um anjo do Senhor fala com ele. Filipe era alguém que vivia próximo de Deus, tão próximo a ponto de o anjo poder conversar com ele. Essa é a primeira lição. Nós precisamos estar sempre nas mãos de Deus para que entendamos os planos que Ele tem para a nossa vida. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele nos transforma em bênçãos para outros. Ele que estava atuando em Samaria, ao norte, agora ele vai para o sul, para a região de Gaza. E o anjo manda que Filipe vá para lá, porque lá estaria alguém, um alto executivo da rainha de Candance, lendo a Bíblia, mas sem compreender. E veja, o Espírito Santo disse claramente para ele, você começa a caminhar ao lado do carro. E quando Filipe faz isso, ele escuta esse etíope lendo um texto de Isaías. Ele se aproxima e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E então olha a resposta, no versículo 31 do capítulo 8. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele.
Então aqui houve uma oportunidade. Ele deu essa chance para Filipe. E o que fez Filipe? Verso 35. Filipe explicou, e começando por esta passagem, que era justamente Isaías, capítulo 53, verso 6, ele começou a explicar e a anunciar a Jesus. Veja, ele começou desse texto para outros textos e apresentou como que no Cristo que havia sido crucificado, cumpre-se a promessa do Messias sofredor de Isaías 53. A segunda lição é que nós temos que conhecer bem a palavra para poder partilhá-la no momento exato. E que essa mensagem venha para atender a necessidade daquele que estuda. Nesse momento, era a necessidade de compreender quem era o servo sofredor de Isaías 53. E quando Filipe fez essa aplicação ao ministério, à morte e à ressurreição de Cristo, ficou claro para esse eunuco de que o Cristo era o Messias. E então acontece ali uma das cenas mais belas do Evangelho. Eles param o carro, ambos descem a água e então Filipe batiza o eunuco. E interessante, pastor Edson, que logo depois que ele batiza, o Espírito Santo diz para Filipe, agora você vai para outra região. E naquele exato momento, Filipe já tem uma nova tarefa diante de si. Que maravilha. E isso ocasionou que o evangelho chegara a terras muito distantes. Provavelmente Etiópia eram para esse mundo conhecido aquele então, era talvez as terras mais distantes, né? E podemos ter ideia que o cristianismo chegou para essas terras já desde aqueles tempos, né? É verdade. E a Bíblia no capítulo 8, verso 40, termina dizendo, mas Filipe veio a achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, o evangelho que havia começado em Jerusalém se estendeu a Samaria, veio agora a Gaza, todas as cidades até Cesareia. E através desse eunuco foi lá para a Etiópia. E assim o Espírito conduzia a obra dos missionários no primeiro século. Amém. E por isso que Filipe foi conhecido como o evangelista, né? Porque chegou a todos esses lugares, foi um diácono que servia na igreja, dentro da igreja, mas Deus preparou o caminho, ocasionou aquela persecução, não é que Deus ocasionou, aconteceu isso, mas era também uma oportunidade para sair, e ele saiu, se convertiu em um missionário, um evangelista, e ele contribuiu ricamente para a expansão do evangelho nas regiões de aquele então. Vamos a passar a terceira parte de nosso esboço. Algumas aplicações no final desta lição. Que coisas podem ser úteis para nós hoje? A pergunta seria, que etíopes devem ser alcançados hoje pelo Evangelho? Quais são esses etíopes hoje? Nós estamos falando de pessoas que talvez moram longe na África, na Ásia, enfim, mas podem ser pessoas inalcançáveis para muitos. Eu não conseguiria chegar a ele, eu não teria condições. Mas imagino que nesse tempo o anjo de Deus siga tocando corações para levantar-nos de nosso lugar, sair e encontrar no caminho pessoas sedentas que estão perguntando, e o que significa isso? Estão só esperando uma pessoa que lhes diga, esse é o caminho. Aqui está na palavra de Deus esse mensagem. Mas precisamos muitos mais Filipes, porque os etíopes são muitos também. Que Deus te abençoe para ser um Filipe moderno nesse tempo. Pastor Arilton, alguma outra aplicação? Eu penso que uma coisa bela do Evangelho, aqui em Atos capítulo 21, é nos dito que Filipe, ele possuía 4 filhas que também profetizavam. Sim. Interessante que o evangelista dos tempos bíblicos era alguém que tinha que viajar muito para implantar novas igrejas. Mas ele nunca deixou de atender sua família. E prova disso é que essas 4 filhas foram bem educadas ao ponto de Deus dar a elas o dom profético. Ou seja, a lição que eu queria colocar para vocês é que, a despeito de nossas atividades na igreja como missionários, como evangelistas, a família deve vir sempre em primeiro lugar e deve ser sempre bem atendida, porque essa é a nossa primeira responsabilidade. Amém. Vamos agora ouvir a mensagem do autor da lição, que vai resumir essa lição em algumas palavras.
Há certo desafio e entusiasmo que vem da ideia de viajar alguma distância para um campo missionário e se tornar um missionário. Me lembro que, quando criança, na escola sabatina, ouvia as histórias de missionários que já haviam voltado e pensava, quando crescer, gostaria de ser um missionário voltando do campo de missão, ter saído, vivido as experiências e voltado para casa para contar sobre a missão. Ao mesmo tempo, eu estava decidido a testemunhar a meus amigos da vizinhança. Isso não foi fácil. Eu era bastante tímido e achava difícil falar sobre coisas espirituais. Teria sido mais fácil se eu pudesse ir para longe e falar com aquelas pessoas sobre coisas espirituais. Mas falar com Gary, da rua, ou George, sobre o porquê de eu ser cristão, o que isso significa para mim, mesmo sendo uma criança, eu achava isso desafiador. E tenho que confessar que, mesmo depois de adulto, não superei isso por completo. Às vezes acho difícil conversar com pessoas mais próximas, meus vizinhos não cristãos, sobre o porquê de eu ser cristão, o que faço aos sábados, quando vou à igreja e o que isso significa para a minha vida. Então, é um pouco mais atraente o entusiasmo de viajar, de conhecer uma nova cultura. Mas o melhor testemunho cristão acontece quando estamos ombro a ombro com as pessoas que conhecemos. Familiaridade constrói pontes, o que ajuda a comunicar o Evangelho. Enquanto missionários sejam enviados para lugares distantes, acredito que o melhor trabalho missionário e o mais válido trabalho missionário é feito pelos membros da igreja, dentro de seus lares, na sua comunidade, no local de trabalho, que simplesmente vivem a vida enquanto testemunham pela palavra o porquê de serem cristãos, o que Deus deseja para eles e a esperança que dá para as suas vidas. Existem grupos específicos como cegos, surdos, ciganos, etc. O que podemos fazer por alcançar esses grupos específicos? Para isso precisamos de Filipes que, guiados pelo Espírito de Deus, possam identificar e atender esse grupo de pessoas para que o Evangelho chegue até o último da terra. E cada um de nós somos responsáveis por isso. Eu quero orar de uma forma específica, porque eu sei que aí por trás desta câmara há pessoas que estão aguardando uma oportunidade, um chamado. Talvez este seja um chamado. Deus está usando esse momento para dizer a você: você pode sair, você tem que sair. Eu vou colocar o meu espírito em seu coração. E quero orar por você que sentiu esse chamado para se dispor, sair e poder procurar os etíopes modernos. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que possamos ter, Senhor, a certeza de que o Espírito de Deus está sobre nós, de Teu chamado e da graça de Deus possa repousar em nós enquanto anunciamos Tua palavra. Abençoe, Senhor, essa decisão, em nome de Jesus. Amém.